Fala pessoal, hoje nós vamos entrar em um ponto crítico do business, EBITDA. E por que talvez não seja a métrica correta de... Não, correta eu peguei pesado a tradução. Assim como meu sotaque paulista não é dos melhores, eu vou te falar por que o EBITDA não é talvez a melhor métrica para medir a lucratividade das empresas. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Dizem por aí que o EBITDA é uma ótima métrica para quem não se garante no soco. Uma métrica conhecida por várias pronúncias e várias configurações diferentes, o EBITDA, EBITDA ou LAGIDA é na verdade uma métrica que mede, em tese, os lucros de uma empresa. São as Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou em português, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Uma métrica que foi criada no mercado da década de 80 para trazer uma visão diferente daquela que era trazida pelos lucros líquidos ou pelo patrimônio líquido de uma empresa, mostrando que às vezes investimentos mudavam a percepção de longo prazo de uma empresa e deveriam ser considerados no contexto de uma empresa lucrativa. Mas vamos entender aqui um pouquinho por que o EBITDA ou EBITDA talvez não seja a métrica perfeita para qualquer situação que traz sobre os lucros de uma companhia, especialmente quando falamos de uma companhia que cresce muito rapidamente, que tem investimentos muito intensivos em CAPEX. E vale diferenciar aqui também o EBITDA ou EBITDA do EBIT, que tem basicamente a mesma função, mas não leva em consideração a depreciação e a amortização, que é algo que vai ser muito importante daqui a pouquinho no vídeo. Então, se você não quiser perder nenhum ponto, fique aqui no vídeo, mas claro, também se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo futuro do Alu Invest. Em 1980, então, se via John Malone, o lendário magnata das telecomunicações, com um dilema. Ele acreditava que ele precisava fazer um grande volume de investimentos em mais infraestrutura de telecomunicações, porque ele sabia que isso seria um diferencial competitivo de longo prazo para a sua companhia, mas ele também sabia que ele precisava cuidar do valor dos acionistas. Era a coisa que ele era mais obcecado, inclusive, trazer valor a longo prazo para os acionistas da sua empresa. Ele valorizava muito a contribuição do capital dessas pessoas para a construção do seu império. Então ele pensou, como é que eu consigo manter a percepção de valor do papel da minha empresa enquanto eu estou reduzindo meu lucro líquido, porque eu estou fazendo investimento em infraestrutura, em CAPEX, em expenditura de capital, para fazer uma tradução bem cretina. CAPEX, claro, vem de Capital Expenditure, ou seja, aquele gasto, aquele investimento que você tem em bens de capital, que vão ser bens que vão trazer mais recursos para a companhia no futuro, muito relacionados aos seus investimentos, diferentemente do OPEX, o seu Operational Expenditure, que vai ser o seu gasto no mês a mês com as suas operações de fato. Enquanto você está comprando maquinário, você está falando de CAPEX. Enquanto você está investindo dinheiro no seu marketing ou na sua folha de pagamentos, você está falando de OPEX. Então, o CAPEX ele é muito importante para garantir o futuro das operações de uma companhia e ele vem atrelado a algumas coisas que impactam diretamente no resultado financeiro da companhia, que é a amortização e a depreciação. Então, a depreciação acontece todos os anos, quer você queira ou não, com qualquer tipo de ativo que você compre. Inclusive, contabilmente no Brasil, nós temos a depreciação de 20% da enorme maioria das coisas. Então vamos supor que é o seguinte, você fez um investimento lá, o John Malone, de $1 bilhão, que no caso para a década de 80 seria muito mais do que é hoje, então hoje seria, sei lá, 10 bilhões de reais. No ano seguinte, quer o John queira ou não, ele já perdeu, em tese, 2 bilhões de reais do seu investimento original, somente pelo fato da depreciação. E claro, enquanto estamos falando de CAPEX, no sentido de bens corpóreos, bens físicos, maquinário mesmo, por exemplo, está falando de depreciação. A amortização já se vem de bens que estão ali relacionados a um contrato, a algum tipo de tratado entre pessoas ou empresas que vai ter ali o seu cumprimento ao longo do tempo. Por exemplo, quando você tem um investimento, um empréstimo, e você tem o pagamento dos juros, você também tem a amortização do principal da dívida. Então, se você pegou lá 100 mil reais em dívida, por exemplo, você vai pagar ao longo do tempo tanto os juros daquela operação, quanto você vai amortizar o principal, que vai ser aquilo que vai gerar os juros. Inclusive, por isso que as pessoas ficam 35 anos pagando por um imóvel, porque elas estão majoritariamente no início do contrato pagando só juros. E a amortização vai acontecendo de forma bem pequenininha. Então, quando você começa a pagar a amortização do seu contrato, especialmente do final do contrato, você consegue pagar muito mais rápido determinado investimento. Inclusive, por isso que as pessoas sempre recomendam que em um financiamento imobiliário, sempre que você puder, amortize um pouco do futuro do seu contrato, porque isso vai te economizar anos e milhares de reais
em juros. Mas voltando então no John Malone, sabendo que fazer um investimento em CAPEX naquela altura do campeonato diminuiria os seus lucros líquidos, que aquilo era a principal métrica que Wall Street estava observando para precificar o seu papel, ele pensou, pô, como é que eu continuo tendo um lucro significativo, mas não sou afetado pela depreciação e a amortização do meu investimento em CAPEX? Você lembra o significado de EBITDA ainda? O nosso Lagida? Lucros antes de quê? Antes de quê? Impostos? Taxas? Depreciação e amortização, olha se não é a famigerada depreciação e a famigerada amortização aparecendo no EBITDA. Então você tem os lucros antes de juros, impostos, a amortização e depreciação como uma métrica, você continua tendo uma percepção de valor dos investidores do seu lucro sendo muito alto, porque você está retirando da conta justamente a depreciação e a amortização. Então o mercado gostou muito dessa métrica porque trazendo um EBITDA saudável, em tese você está demonstrando que você está fazendo investimentos na sua companhia e tirando esses investimentos que você fez na companhia, tirando a depreciação causada pelo aumento do CAPEX, você tem ainda uma operação que é financeiramente saudável. Mas você tem que tomar um cuidado aqui, porque você tem que avaliar cada caso e cada plano de investimento das empresas, até porque o EBITDA não está em conformidade, em tese, com uma padronização de resultados financeiros. As demonstrações contábeis, elas são reguladas, ou na verdade elas são trazidas em contexto pelo IFRS, ou International Financial Reporting Standards, ou seja, o padrão internacional de se reportar finanças. E o EBITDA não está dentro desse padrão, de forma que cada empresa pode reportar o EBITDA de uma maneira diferente, de uma maneira ajustada. Então, às vezes, quando você vê um balanço que te parece meio estranho, que tem ali um volume muito grande, talvez, de depreciação, amortização, que tem um volume muito grande de coisas aglomeradas de uma só coisa e um lucro pequenininho, você fala assim, ó, isso aqui foi ajustado contabilmente por algum propósito, especialmente, provavelmente, para a gente não ter uma percepção de valor diminuída daquele papel ao longo do tempo. Inclusive tem um canal muito legal lá no Twitter, que é o Economy App, que eu recomendo que vocês sigam, que ele traz de forma visual a apresentação de balanços das maiores empresas do mundo. E lá você consegue ver claramente quando você tem um balanço que é normal e quando tem um balanço que é ajustado. Inclusive, vou chamar a atenção para vocês de um balanço potencialmente ajustado. Estou falando a minha percepção aqui. Não estou falando que isso é verdade, mas o balanço da Disney do terceiro e do quarto trimestre me parece muito ajustado pela maneira como é que ele foi divulgado. Então, o EBITDA tem esse problema porque ele pode ser ajustado, ele pode ser medido de formas diferentes. Então, se o mercado está comparando uma métrica de duas empresas, mas na verdade não é exatamente a mesma métrica, você começa a ver como isso pode começar a dar métrica na avaliação do mercado. Exemplo fático, em 2019, Adam Neumann, nosso famigerado fundador do WeWork, que claramente não é uma pessoa que deve ser confiada, pelo menos na minha opinião, depois de ver a série We Crashed e também depois de ver o tanto de dinheiro que o SoftBank perdeu com o WeWork, teve como principal métrica no seu IPO de 2019 o EBITDA ajustado, nosso EBITDA feito à moda Neumann, que trouxe ali uma percepção muito diferente da que acontecia na realidade para os nossos investidores. Por quê? Porque o WeWork era um negócio muito intensivo em CAPEX, eles estavam comprando prédios. Então, se você coloca de forma artificial que esse valor todo investido na compra de imóveis, sejam eles de qualidade ou não, sejam eles condizentes com estratégia de longo prazo ou não, e você tira toda aquela depreciação e amortização, claramente você tem uma distorção no que é realmente o lucro daquela companhia. Então, mesmo você tendo com o EBITDA a possibilidade de proteger a percepção de lucro, apesar de investimentos futuros, ele não serve para qualquer situação. Ele serve para uma situação em que você tem uma estratégia muito clara de investimento que vai trazer retornos a longo prazo para os acionistas. Então, talvez, em boa parte dos casos, o EBIT tenha que ser observado em conjunto com o EBITDA, porque você está vendo exatamente qual que é o impacto do DA, qual é o impacto da depreciação e amortização na sua análise específica. Porque se você tem uma relação saudável entre EBIT e EBITDA, você consegue de forma mais completa entender o funcionamento de determinado papel, entender o funcionamento de determinada companhia. E claro, isso eu falei só do problema de análise do mercado e dos investidores, que dá métrica no longo prazo. Mas e quando a gente fala sobre as pessoas que estão nas companhias de fato? Imagina, por exemplo, que você é um CEO de uma grande companhia e tem uma boa parte da sua remuneração atrelada a um gordo bônus. E qual que é o principal fator para controlar o seu bônus? O EBITDA da companhia. Nesse cenário, esse CEO vai ser extremamente incentivado a investir em CAPEX, em determinado momento que isso preserve o seu EBITDA,
se isso for conveniente para o resultado do EBITDA. Não necessariamente para o resultado futuro dos acionistas, não necessariamente para o resultado da empresa como um todo, mas para o resultado do bônus do CEO e também dos seus diretores. Agora todas as peças se encaixaram. Então, o EBITDA acaba sendo uma métrica muito complexa e uma métrica que tem, às vezes, incentivos que não são alinhados com os incentivos que deveriam estar para o longo prazo da companhia, mas sim com incentivos de curto prazo que vão ser distorcidos quando você tem um grande gasto em capital, em bens de capital que vão sofrer depreciação, que vai ter uma amortização atrelada. Então, acaba sendo não só um momento complicado para o mercado, mas uma métrica que você tem que ter muito cuidado, mas também uma métrica que você tem que tomar muito cuidado quando você coloca como um corpo de diretores, por exemplo, com a principal meta que vai regular o bônus de um CEO numa companhia. Inclusive, essa questão de incentivo é muito forte para o ser humano. Você pegar o caso do Mark Roberge lá no HubSpot, ele tem um livro excelente que é o Sales Acceleration Formula, como é que ele conseguiu utilizar uma fórmula de crescimento, ele sendo um engenheiro lá do MIT, para sair de 0 a 100 milhões de dólares de faturamento lá no HubSpot. E ele fala que a maior arma que ele teve ao longo dos anos que ele foi CRO no HubSpot é o plano de compensação dos seus vendedores. Uma vez que ele queria mudar algum tipo de comportamento, ele mudava justamente o tipo de incentivo que ele tinha. Então a HubSpot começou, por exemplo, dando uma comissão que era pautada no volume que os vendedores traziam mês a mês. Algo muito lógico, até você pensar que a HubSpot é um serviço de assinatura. Então começaram clientes, depois do quarto, quinto mês, a sair dos seus contratos. E por que isso acontecia? Porque a comissão dos vendedores caía justamente quando o cliente ficava 4 ou 5 meses. Então o que o Mark Roberge fez? Ajustou isso para trazer uma comissão maior para os vendedores que tinham maior retenção dos seus clientes. Mas aí chega em outro ponto, que todo mundo já fez o possível para manter os seus clientes depois de um ano, por exemplo. Você já mudou o discurso de vendas, você já mudou tudo que você tinha que fazer na sua estratégia e agora isso não está mais sob o controle dos vendedores. Então, na medida que o contexto foi mudando, o Mark Roberge foi mudando o seu plano financeiro de compensação para os seus vendedores. Isso é muito mais fácil fazer com um time de vendas, de forma localizada, e um controle que não tem interferência externa do mercado, do que é para fazer para um corpo de diretores ter um resultado anual para reportar. Então, da mesma forma que o Mark Roberge conseguia comportamentos diferentes, mudando o seu plano de compensação, você tem um comportamento muito diferente de um corpo executivo, quando o principal incentivo deles é EBITDA, do que quando o principal incentivo deles, por exemplo, é a valorização do papel, ou o lucro líquido, ou mesmo o EBIT. Cada uma dessas métricas tem um percalço, então é interessante que você use várias métricas diferentes que tenham consequências opostas para conseguir incentivos que são alinhados com o futuro da companhia. Mas no final das contas, Santana, como é que você mede então a lucratividade e a saúde financeira de uma empresa? Cara, vou te falar que na minha opinião, cash is king. E na opinião do mercado isso é verdade também. Então, se você tem alguma dúvida em relação à saúde financeira de uma empresa, eu buscaria o fluxo de caixa. Resultado pode sim alejar uma empresa, mas o que mata uma empresa ou não é o seu fluxo de caixa. Se você olhar, por exemplo, o caso da Apple, que tinha em caixa em determinado momento mais do que a reserva do governo dos Estados Unidos. É sério. Por isso que o valor dos caras é mais de 2 trilhões de dólares. Que é bem mais que o PIB do Brasil. E da maioria dos países também, né? Afinal, o Brasil não tem um PIB insignificante, é top 10 do mundo. Então, a Apple consegue ser tão enorme, tão gigante, tão mastodonticamente respaldada pela sua icônica exuberância de capital, porque ela é uma empresa que gera caixa demais. E você não precisa falar de EBITDA ou de EBIT para medir a lucratividade e saúde financeira da Apple. Então, cash is king, my friends. I speak English, my friend. Como diria nosso querido Richardson, e você deveria speak caixa, my friend. Você está querendo olhar para a saúde financeira de uma companhia. Mas então é isso, meus queridos investidores. Deixem aqui nos comentários qual que você acha que é a métrica que melhor mede a saúde financeira das empresas que você mais gosta. Eu perdi alguma coisa no meu contexto? Na verdade, o EBITDA deveria ser analisado de forma diferente do que eu falei? Deixe aqui nos comentários se você concorda ou se você discorda. Esse discurso é muito importante para que possamos nos aprofundar no mundo das finanças. Eu sou Pedro Santana, eu sou Pedro Santana, a produção acredita que você vai gostar desse 2 vídeos. E se você gostou desse, não deixe de deixar a sua curtida, se inscrever aqui no canal e, claro, ficar conosco, porque estamos aqui por longo prazo e eu espero que você esteja também.